believe the hype. Don't wanna sleep in. 1984, parte 14. Winston olhou em volta da pequena sala de estar em cima da loja do Sr. Charrington. Ao lado da janela, a enorme cama estava feita, com cobertores maltrapilhos e um acolchoado sem capa. O relógio, antiquado, com um frontispício de 12 horas, estava a fazer tic-tac sob a lareira. No canto, na mesa dobrável, o peso de papel de vidro que ele havia comprado em sua última visita brilhava suavemente na semi-escuridão. Havia também um fogareiro batido de óleo, uma panela e 2 copos, fornecidos pelo Sr. Charrington. Winston acendeu o queimador e colocou uma panela de água para ferver. Ele tinha trazido um envelope cheio de café da Vitória e algumas pastilhas de sacarina. Os ponteiros do relógio diziam 17h20. Eram realmente 19h20. Ela chegaria às 19h30. Loucura, loucura. Seu coração continuava dizendo: loucura consciente, gratuita, suicida. De todos os crimes que um membro do partido podia cometer, este era o menos possível de se ocultar. Na verdade, a ideia tinha passado primeiro pela sua cabeça na forma de uma visão. O pisa-papéis de vidro espelhado pela superfície da mesinha, como ele havia previsto, não tinha sido difícil para o Sr. Charrington alugar a sala. Ele estava obviamente contente com os poucos dólares que isso lhe traria. Nem parecia chocado ou ofendido ao saber, quando ficou claro, que Winston queria a sala com o propósito de uma relação amorosa. Em vez disso, ele olhou para o nada e falou generalidades com um ar tão delicado a ponto de dar a impressão de que havia se tornado parcialmente invisível. A privacidade, disse ele, era uma coisa muito valiosa. Todos queriam um lugar onde pudessem estar sozinhos ocasionalmente. E quando tinha um lugar assim, era apenas uma cortesia comum que qualquer outra pessoa que soubesse disso para guardasse seu conhecimento para si mesmo. Ele até mesmo acrescentou, parecendo quase desvanecer-se enquanto fazia, que havia 2 entradas para a casa, uma delas do quintal, que dava em uma outra viela. Sob a janela, alguém estava cantando. Winston espreitou para fora, seguro pela proteção da cortina de musselina. O sol de junho ainda estava alto no céu, e uma mulher monstruosa, volumosa como uma coluna normanda, com antebraços vermelhos e um avental amarrado no meio, estava tropeçando de um lado para outro, entre um tanque de lavar roupa e um varal no pátio ensolarado abaixo, fixando uma série de panos brancos que Winston identificou como fraldas para bebês. Sempre que sua boca não estava ocupada segurando grampos para a roupa, ela cantava em um poderoso contralto. Era apenas uma fantasia sem esperança que passou como um dia de abril, mas um olhar e uma palavra e os sonhos que despertam. Eles roubaram minha cervejinha. Essa música estava tomando conta de Londres há algumas semanas. Foi uma das inúmeras canções similares publicada para o benefício dos proles por uma subseção do Departamento de Música. As palavras dessas canções foram compostas sem qualquer intervenção humana com um instrumento conhecido como versificador. Mas a mulher cantava com tanta afinação que transformava o lixo horrível em um som quase agradável. Ele podia ouvir a mulher cantando e o raspar de seus sapatos nas lajes, e os gritos das crianças na rua, e em algum lugar distante, um leve rugido do trânsito. E ainda assim a sala parecia curiosamente silenciosa, graças à ausência de uma teletela. Loucura, 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 ele pensou novamente.
Era inconcebível que eles pudessem frequentar esse lugar por mais de algumas semanas sem serem pegos, mas a tentação de ter um esconderijo que fosse verdadeiramente seu, dentro de uma casa e perto, tinha sido demais para ambos. Durante algum tempo, após visita ao campanário da igreja, havia sido impossível organizar outros encontros. O horário de trabalho havia sido drasticamente aumentado em antecipação à Semana do Ódio. Estava a mais de um mês de distância, mas os enormes complexos preparativos que isso implicava estavam dando trabalho extra a todos. Finalmente, ambos conseguiram assegurar uma tarde livre no mesmo dia. Eles tinham concordado em voltar para a clareira da floresta. Na noite anterior, eles se encontraram brevemente na rua, como sempre. Winston mal olhou para Julia enquanto eles se dirigiam um para outro na multidão, mas pelo breve olhar que ele lhe deu, pareceu-lhe que ela estava mais pálida do que de costume. "Está tudo acabado", murmurou assim que julgou que era seguro falar. "Amanhã, quero dizer." "O quê?" "Amanhã à tarde eu não posso ir." "Por que não?" "Ah, a razão de sempre. Começou cedo dessa vez." Por um momento, ele ficou violentamente zangado. Durante o mês em que ele a conheceu, a natureza de seu desejo por ela havia mudado. No início, havia pouca sensualidade verdadeira nela. A primeira vez que fizeram amor foi simplesmente um ato de vontade. Mas após a segunda vez, foi diferente. O cheiro de seu cabelo, o gosto de sua boca, a sensação de sua pele parecia ter entrado dentro dele ou no ar que o rodeava. Ela havia se tornado uma necessidade física, algo que ele não só queria, mas sentia que tinha o direito de fazer. Quando ela disse que não podia vir, ele tinha a sensação de que ela o estava enganando. Mas justamente nesse momento, a multidão os pressionou e suas mãos se encontraram acidentalmente. Ela apertou rapidamente as pontas de seus dedos, algo que parecia convidar não ao desejo, mas ao afeto. Ele percebeu que, quando se vivia com uma mulher, esta decepção deve ser um acontecimento normal e recorrente, e uma profunda ternura como ele não havia sentido por ela antes. De repente, se apoderou dele. Ele desejava que eles fossem um casal com 10 anos de casamento. Ele desejava estar andando pelas ruas com ela como eles estavam fazendo agora, mas abertamente, sem medo, falando de trivialidades, comprando bugigangas para casa. Ele desejava, acima de tudo, que eles estivessem em algum lugar onde pudessem estar sozinhos juntos, sem sentir a obrigação de fazer amor toda vez que se encontrassem. Não foi realmente naquele momento, mas em algum momento do dia seguinte, que a ideia de alugar o quarto do Sr. Charrington lhe ocorreu. Quando ele o sugeriu a Julia, ela concordou com uma prontidão inesperada. Ambos sabiam que era uma loucura. Era como se estivessem intencionalmente andando para mais perto de seus túmulos. Enquanto esperava sentado na beira da cama, ele pensou novamente nos porões do Ministério do Amor. Era curioso como aquele horror predestinado se movia para dentro e para fora da sua consciência. Lá estava ele, fixado em tempos futuros, precedendo a morte, com certeza de que 99 precede 100, não se podia evitá-lo, mas talvez ele pudesse adiá-lo. E ainda assim, de vez em quando, por um ato consciente e voluntário, optou-se por encurtar o intervalo antes que acontecesse. Neste momento, houve um estalar rápido na escada. Julia irrompeu pela sala. Ela estava carregando uma mala para ferramentas de lona marrom grossa, como ele já a vira fazendo no ministério. Ele avançou em sua direção para pegá-la em seus braços, mas ela se soltou rapidamente, em parte porque ela ainda estava segurando a bolsa de ferramentas. "Meio segundo", ela disse. "Quero mostrar o que eu trouxe." "Você trouxe um pouco daquele café da Vitória péssimo?" "Eu achei que sim." "Você pode jogá-lo fora, porque não vamos precisar dele. Veja aqui." Ela caiu de joelhos, abriu a mala e tirou algumas chaves de fenda e um alicate que encheu a parte superior. Abaixo havia uma série de pacotes de papel limpos. O primeiro pacote que ela passou para Winston teve uma sensação estranha,
e ao mesmo tempo vagamente familiar. Era preenchido com algum tipo de coisa pesada, parecida com areia, que afundava onde quer que tocasse nele. Isso não é açúcar, disse ele. Açúcar de verdade, não açúcar de sacarina. E aqui temos uma broa de pão branco, não aquela coisa ruim, e um pouco de geleia. E aqui tem uma lata de leite. Mas olha, estou orgulhosa mesmo desse aqui. Precisei embalar bem porque... Mas ela nem precisou dizer o porquê de toda a embalagem. O cheiro já preenchia todo o quarto. Um cheiro profundo e quente que parecia emanar do começo de sua infância, mas que ele parecia encontrar de vez em quando até agora, vindo de uma passagem antes de uma porta ser batida, se diluindo misteriosamente por uma rua cheia, sentido por alguns segundos e então perdido novamente. É café, ele disse. Café de verdade. É café do partido interno. Tem 1 quilo inteiro aqui, ela disse. Como você conseguiu obter todas essas coisas? São coisas do partido interno. Não há nada que esses porcos não tenham. Nada. Mas é claro que garçons, criados e outras pessoas pegam algumas coisas e... Olha, eu também tenho um pacote de chá. Winston havia se agachado ao lado dela. Ele rasgou um canto do pacote. É chá de verdade e não folhas de amora silvestre. Tem bastante chá nos últimos tempos. Eles capturaram a Índia ou algo assim, disse ela vagamente. Mas escute, querido, eu quero que você se vire de costas por 3 minutos. Vá e sente-se do outro lado da cama. Não se aproxime muito da janela e não vire as costas até eu avisar. Winston olhou abstraído através da cortina de musselina. No quintal, a mulher de braços vermelhos ainda estava marchando de um lado para outro entre o tanque e o varal. Ela tirou mais 2 grampos de sua boca e cantou com sentimento profundo. Eles dizem que o tempo cura tudo. Dizem que você sempre pode esquecer. Mas os sorrisos e as lágrimas de todos os anos ainda fazem seu coração amolecer. Parecia que ela sabia de cor toda a canção. Sua voz flutuava para cima como um ar doce de verão, muito afinada, carregado de uma espécie de melancolia feliz. Tivemos a sensação de que ela teria ficado perfeitamente satisfeita se a noite de junho tivesse sido interminável e o fornecimento de roupas inesgotáveis para permanecer lá por 1000 anos, tirando fraldas e cantando porcarias. Pareceu-lhe um fato curioso que nunca havia ouvido um membro do partido cantar sozinho espontaneamente. Teria parecido até pouco ortodoxo, uma excentricidade perigosa. Como falar consigo mesmo? Talvez fosse apenas quando as pessoas estavam em algum lugar perto do nível de fome que elas tinham algo para cantar. Você pode se virar agora, disse Júlia. Ele se virou e por um segundo quase não a reconheceu. O que ele realmente esperava era vê-la nua, mas ela não estava nua. A transformação que havia acontecido foi muito mais surpreendente que isso. Ela havia pintado seu rosto. Ela deve ter entrado em alguma loja do bairro do proletariado e comprado um conjunto completo de produtos de maquilagem para si mesma. Seus lábios estavam profundamente avermelhados, suas bochechas rosadas, seu nariz com pó. Havia até mesmo um toque de algo sob os olhos para torná-los mais brilhantes. Não foi feito com muita habilidade, mas os padrões de Winston em tais assuntos não eram muito altos. Ele nunca antes havia imaginado uma mulher do partido com cosmético no rosto. A melhora em sua aparência foi surpreendente. Com apenas algumas pinceladas de cor nos lugares certos, ela havia se tornado não apenas muito mais bonita, mas acima de tudo, muito mais feminina. Seu cabelo curto e seu macacão de menino apenas acrescentavam ao efeito. Enquanto ele a tomava em seus braços, um cheiro sintético de violetas inundava suas narinas. Ele se lembrou da meia escuridão de uma cozinha de porão e da boca cavernosa de uma mulher. Era o mesmo cheiro que ela havia usado, mas no momento parecia não ter importância. Perfume também, disse ele. Sim, querido, perfume também. E você sabe o que eu vou fazer ainda? Pegar o vestido de uma mulher de verdade em algum lugar
e usá-lo no lugar desse macacão idiota. Vou usar meias de seda e sapatos de salto alto. Nesta sala eu vou ser uma mulher, não uma camarada do partido. Eles tiraram a roupa e subiram na enorme cama de Mogno. Foi a primeira vez que ele se despiu na presença dela. Até agora, ele tinha muita vergonha de seu corpo pálido e magro, com as veias varicosas se destacando de suas pernas e a mancha esbranquiçada sobre seu tornozelo. Não havia lençóis, mas o cobertor sobre o qual eles se deitavam era liso e macio, e o tamanho e a elasticidade da cama surpreendia a ambos. Com certeza está cheia de insetos, mas quem se importa? Disse Julia. Não se viu uma cama de casal hoje em dia, exceto nas casas dos proles. Winston já havia dormido ocasionalmente em uma em sua infância. Julia nunca havia estado em uma antes, até onde ela se lembrava. Eles adormeceram por um momento. Quando Winston acordou, os ponteiros do relógio tinham andado para quase 9. Ele não se mexeu, porque Julia estava dormindo com a cabeça em cima do seu braço. A maior parte de sua maquiagem havia se transferido para o seu próprio rosto ou para o acolchoado, mas uma leve mancha de blush ainda trazia à tona a beleza de sua maçã do rosto. Um raio amarelo de sol se pondo caía sobre o pé da cama e sobre a lareira acesa, onde a água da frigideira estava fervendo rapidamente. A mulher havia parado de cantar no pátio, mas os gritos tênues das crianças flutuavam pela rua. Ele se perguntava vagamente se o passado abolido havia sido uma experiência normal deitar na cama assim, no frescor de uma noite de verão. Um homem e uma mulher sem roupa, fazendo amor quando eles escolhiam, falando do que eles queriam, não sentindo nenhuma compulsão para se levantar, simplesmente deitados lá e ouvindo sons pacíficos do lado de fora. Certamente, nunca poderia ter havido um momento em que isso parecesse comum. Julia acordou, esfregou os olhos e se levantou no cotovelo para olhar para o fogareiro. Metade dessa água já evaporou, disse ela. Vou me levantar e fazer um café em outro momento. Temos 1 hora. A que horas eles cortam as luzes no seu apartamento? 23h30. É às 20 horas no albergue, mas você tem que ir 1 hora antes, porque... Ei, sai daí, sua praga imunda. Ela se virou rapidamente de lado, pegou um sapato de chão e jogou até o canto com um movimento masculino no braço, como ele já tinha visto fazer com um dicionário em direção ao rosto de Goldstein naquela manhã durante os 2 minutos de ódio. O que foi? Perguntou surpreso. Um rato. Eu vi ele tirando o nariz pelo rodapé. Tem um buraco ali, mas pelo menos consegui dar um bom susto nele. Ratos, murmurou Winston. Nesse quarto. Eles estão por toda parte, disse Julia indiferente, enquanto se deitava novamente. Temos até na cozinha do albergue. Algumas partes de Londres estão repletas deles. Você sabia que eles atacam crianças? É, eles atacam. Em algumas dessas ruas, as mulheres não ousam deixar um bebê sozinho por 2 minutos. São os grandes e marrons que fazem essas coisas. O mais desagradável é que essas pragas sempre... Não continue, disse Winston com os olhos bem fechados. Querido, você ficou bastante pálido. O que está acontecendo? Eles fazem você se sentir mal? De todos os horrores do mundo, um rato. Ela se pressionou contra ele e o abraçou com todos os seus membros, como se quisesse tranquilizá-lo com o calor de seu corpo. Ele não reabriu seus olhos imediatamente. Por vários momentos, ele teve a sensação de estar de volta em um pesadelo que se repetia de tempos em tempos ao longo de sua vida. Era sempre muito parecido. Ele estava diante de um muro de escuridão e do outro lado dele havia algo insuportável, algo terrível demais para ser enfrentado. No sonho, seu sentimento mais profundo era sempre de auto-engano, porque ele sabia de fato o que estava por trás do muro da escuridão. Com um esforço mortal, como arrancar um pedaço de seu próprio cérebro, ele poderia até mesmo ter arrastado a coisa para fora. Ele sempre acordava sem descobrir o que era. Mas de alguma forma estava ligado ao que Julia vinha dizendo quando ele a encurtava. Sinto muito, disse ele. Não é nada, eu não gosto de ratos. É só isso. Não se preocupe, querido. Não vamos ter essas pragas imundas aqui. Vou encher o buraco com um pouco de juta antes de irmos. E na próxima vez que viermos aqui, vou trazer um pouco de gesso e tampar o buraco direitinho.
O instante de pânico já estava quase esquecido. Sentindo-se um pouco envergonhado, ele se sentou contra a cabeça da cama. Júlia saiu da cama, puxou seu macacão e fez o café. O cheiro que subiu da panela era tão poderoso e excitante que fecharam a janela para que ninguém mais percebesse e se tornasse inquisitivo. O que era ainda melhor que o sabor do café era a textura sedosa dada a ele pelo açúcar, uma coisa que Winston quase esqueceu depois de tantos anos consumindo sacarina. Com uma mão no bolso e um pedaço de pão e geleia na outra, Júlia perambulou pela sala, olhando indiferente para a estante, apontando a melhor maneira de consertar a mesa e mergulhando-se na cadeira de braços esfarrapados para ver se era confortável, e examinando o absurdo relógio de 12 horas com uma espécie de diversão tolerante. Ela trouxe o peso de papéis de vidro para a cama para olhá-lo na luz. Ele tirou da mão dela, fascinado como sempre, pelo aspecto suave como a água da chuva do vidro. "O que você acha que é isso?" Júlia perguntou. "Eu não acho que seja nada. Quero dizer, eu não acho que nunca tenha sido usado. É disso que eu gosto. É um pequeno pedaço de história que eles se esqueceram de alterar. É uma mensagem de 100 anos atrás, se alguém soubesse lê-la. E aquela imagem ali?" Ela acenou com a cabeça para a gravura na parede oposta. "Também tem 100 anos de idade? Mais, uns 200, eu ouso dizer. Não se pode dizer, é impossível descobrir a idade de qualquer coisa hoje em dia." Ela foi para ver de perto. "Aqui foi onde aquela praga enfiou o nariz para fora", disse ela chutando o rodapé imediatamente abaixo da foto. "O que é este lugar? Eu já vi isso antes." "É uma igreja, ou pelo menos costumava ser. Seu nome era São Clemente dos Dinamarqueses." O fragmento de rima que o Sr. Charrington lhe havia ensinado voltou à sua cabeça e ele acrescentou meio nostálgico: "Sempre e geralmente dizem os sinos de São Clemente." Para seu espanto, ela encerrou a rima: "De seda e linho dizem os sinos de São Martinho. Acima de qualquer lei dizem os sinos de Old Bailey." Não me lembro como continua depois disso, mas de qualquer forma, lembro-me que acaba assim: "Aí vem uma vela para até a cama te levar, aí vem um helicóptero para sua cabeça cortar." Era como as duas metades de uma contrassenha, mas deve ver outra linha após os sinos do Old Bailey. Talvez pudesse ser tirada da memória do Sr. Charrington se tivesse os devidos estímulos. "Quem ensinou isso?" Winston perguntou. "Meu avô. Ele costumava dizer isso quando eu era menina. Ele foi vaporizado quando eu tinha 8 anos. De qualquer forma, ele desapareceu. Pergunto-me o que era um linho", acrescentou ela inconsequentemente. "Cedo eu já vi, é um tecido bem liso." "Eu me lembro de linho", disse Winston. "Era bastante comum nos anos 50. Era tão fino que amassava bem fácil." "Aposto que tem vários insetos atrás desse quadro", disse Júlia. "Vou tirar daqui e limpar bem qualquer dia. Suponho que esteja quase na hora de irmos embora. Preciso começar a tirar essa pintura toda. Que chato. Depois vou precisar tirar o batom do seu rosto." Winston não se levantou por mais alguns minutos. A sala estava escurecendo. Ele se virou em direção à luz e ficou olhando para o peso de papel de vidro. O que era inesgotavelmente interessante não era o fragmento de coral, mas o interior do vidro em si. Ao mesmo tempo que havia uma certa profundidade, ele era quase tão transparente quanto o ar. Era como se a superfície do vidro tivesse sido o arco do céu, cercando um mundo minúsculo com sua atmosfera completa. Ele tinha a sensação de que podia entrar nele, e que de fato estava dentro dele, junto com a cama de mogno e a mesa, e o relógio e a gravura de aço e o próprio peso de papel. O peso de papel era o quarto em que ele estava, e o coral era a vida de Júlia e a sua própria, fixada numa espécie de eternidade no coração do cristal. Fim da parte 14.